aquele pensamento continua a vigorar hoje, continua problemático. Doutor, não é um oportunidade que você tem de mudar. Vamos de novo. Presta atenção, não é um pensamento para a igreja. Doutor, a inerrância para mim, esse assunto, é igual raiz quadrada. Você estuda para nunca usar. Tem 4 anos, quase 5 anos que eu estou pastoreando uma igreja. Esse assunto nunca foi debate na nossa igreja, nunca foi assunto lá e nunca precisamos disso para salvar pessoas do inferno, para pregar Jesus, para alcançar pessoas, para batizar pessoas. Batizamos dezenas de pessoas todos os meses e isso nunca foi assunto. Então, ou seja, dá para olhar para isso aí de uma maneira que a gente possa transformar isso em pensamento ou subentender coisas que eu não disse. Eu não disse, jamais disse em qualquer lugar, em qualquer livro, em qualquer lugar, que a revelação de Deus para nós tenha qualquer tipo de erro ou equívoco, que não seja confiável. Jamais, eu sou pregador de Bíblia, sou professor de Bíblia. A escola do reino que eu tinha aqui, que é 6 mil pastores e líderes, era de graça, eu fazia com o meu recurso, não cobrava nada de ninguém. Pastor Elias Soares foi lá várias vezes. A filha dele, Abigail, ia lá toda semana. Então, eu gostava muito de lá. Ou seja, eu sou um professor de Bíblia, ensino Bíblia. Eu vou desacreditar a autoridade das Escrituras? Nunca. Então, o que tem é má vontade de entender contextualização, de entender o que não está sendo dito, e entender que eu estou falando para um público específico. Como pastor, hoje, 80% é jovem, mesmo os que são famílias jovens. São gente que estão na universidade. O que eu estou te dizendo? Se você usa essa palavra, e por que o D.A. Carson não usa essa palavra? E os americanos que, lá em 1978, fizeram a Declaração de Chicago sobre a inerrância. Ok? Ou seja, hoje eles não usam o termo. D.A. Carson disse, Deus é verdadeiro, sua palavra é a verdade. O que vai discutir? Não tem discussão. Agora, veja, o termo implica em muitas coisas, porque implica em comprar pacotes. Entende? Existem 8 tipos de inerrância diferentes, só que eu consegui catalogar. Vai que tem mais. E dentro dessas formas de inerrância, nós temos lá o ditado mecânico, que crê que Deus ditou a palavra. Vai esquecer o quê? Vai ignorar os diferentes estilos literários entre os autores, bem como os diferentes contextos históricos, as diferenças culturais. Ignora, porque quando você diz que Deus ditou mecanicamente a coisa, você ignora tudo isso. Isso é coisa de gente fundamentalista, que não é o nosso caso. A Bíblia não se propõe a falar de botânica. Por exemplo, doutor, se eu, na perspectiva bíblica, disser qual é a menor semente do mundo, qual é a menor semente que existe? É o grão de mostarda, ok? Mas nós sabemos que a semente do morango é menor que a da mostarda. E a semente da orquídea ainda é menor que a do morango. Entende, então? Ou seja, então por que a Bíblia diz isso? Mas veja bem, ela diz isso dentro de um contexto da botânica da época da Palestina e daquele contexto. Então você tem as questões, elas têm que ser evidentemente contextualizadas. Mas aí a minha teologia não pode ser parcial. Quando convém, eu vou lá e interpreto de forma contextual, de forma cultural. Sempre deve ser interpretada de forma contextual. Então, tem uma tendo em vista as línguas originais, sempre. Mas veja bem, né? há teólogos que são parciais, são imparciais. Não são parciais. Tem um áudio, muita gente importante aqui acompanhando a gente, pastor Eliseu Rodrigues, Vagnão, um monte de gente aqui acompanhando a gente. O pastor Elias Soares. E o pastor Elias Soares também mandou um áudio. Vamos ouvir aí. Solta aí, por favor. Não sei se dá para soltar. Graça e a paz estão a todos os montando amigos, aí. Irmãos que estão na mesa. Dá para entrar? A graça e a paz a todos os amigos, irmãos que estão na mesa. Eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para reprovar o que o pastor Eduardo Reis disse ao meu respeito. Ele disse que eu e minha filha íamos lá para participar dos estudos na escola dele. Não disse isso é uma inverdade. Disse que ele esteve lá. Eu não ouvi também. Deixa ele soltar, solta o áudio todo. Convidou para fazer exposição de livros por 2 vezes. E na oportunidade, nós ali estivemos participando para vender livros. O que ele está dizendo é uma inverdade. Eu não concordo com esta heresia de que a Bíblia não é inerrante. O que ele disse não é correto. Esse argumento dele de que a Bíblia não é inerrante é uma heresia gritante e nós não concordamos com isso. Ok. Então vamos lá. Primeiro o seguinte, eu não disse que ele estava lá estudando, disse que ele esteve lá, que a filha dele também esteve lá. E não foi só uma vez. Como ele disse, ele foi lá expor livros. Ok? Então o que eu estou dizendo é que eu tinha lá a escola e que ele é testemunha de que essa escola estava ali. Ponto. Esse é um ponto.
Ele diz que a inerrância é uma heresia gritante, que ele não concorda com essa heresia. Pô, eu não estou, eu quero que entenda bem, está aqui, foi discutido, eu não estou dizendo, de novo, que há erros na revelação divina e que nós temos que entender que revelação e manuscrito são coisas diferentes, que manuscrito e texto também não é a mesma coisa. Então vamos lá. A revelação divina, ela é inerrante. Essa revelação que Deus deu ao homem. Esse texto, esse manuscrito que vai ser produzido, está aqui o Dr. Brian, que é um doutor em história, vai poder falar para a gente. Esses manuscritos foram produzidos muitos anos depois dessa revelação. A maioria deles. Não foi, senta aí e escreve, entende? É porque nós não temos acesso aos manuais, aos autógrafos. E ninguém tem acesso aos autógrafos. Então, pronto, é só uma autógrafos. questão de fé. E estou discutindo teologia, não estou discutindo Bíblia. Em nenhum momento eu questionei a autoridade da palavra de Deus, ou da Bíblia como palavra de Deus. Não está sendo questionada essa autoridade. O questionamento é de uma teologia. E de uma teologia que pode ser discutida, pode ser analisada de forma mais profunda. Não há pecado nisso, não há erro nisso.